por atletas, né, que têm um condicionamento muito elevado, procuram ter uma queima muito maior do que o normal, tá? Então tem essa fama dentro do esporte, né? Pessoas mais normais não utilizam tanto. A efedrina talvez é mais utilizada para pessoas que queiram perder peso do que também para atleta, né? Mas comparando o clenbuterol. Mas vamos falar então primeiro da cafeína para pessoas, da efedrina, desculpa, para as pessoas que queiram perder peso, entre, sei lá, 15, 20 quilos, alguma coisa assim. A efedrina, ela é uma droga estimulante, né? Ela também é vendida em forma, assim, de fármaco em farmácia mesmo, né? Então, a eficácia dela, em si, serve para outras funções, não para a questão da perda de peso em específico, mas o colateral dela nos leva a acreditar que isso auxilia, né? Uhum. É utilizada muitas vezes em jejum, né? Onde tem seu pico de absorção máxima, né? Que ela pode entrar em interação nutricional com alguns nutrientes em específico e reduzir a sua absorção. Como qualquer estimulante, ela já é um pouco não, bastante mais potente do que o Imbina e a cafeína, né? Então ela tem uma taxa de termogênese um pouco mais elevada. A cafeína a gente analisa ali por estudos científicos de 1 a 3%, o máximo que ela pode auxiliar. A efedrina já é muito mais eficaz. Sei. Ela é uma estimulante assim bem potente, então as pessoas que vão fazer um aeróbico conseguem fazer um aeróbico de mais intensidade, então isso também diretamente gera um déficit calórico maior, né? E ao meu ver, claro, com alguns pacientes e comigo mesmo também, ela é uma boa inibidora de apetite. Ela me tira bastante o apetite, principalmente assim pós-treino, né? Uhum. Ela te deixa com aquele nó da garganta. Ah, claro que para algumas pessoas a gente tem que cuidar muito, porque para pessoas iniciantes da musculação ou pessoas ditas normais, não atletas de alta performance, pode ser uma faca de dois gumes, né? Ela te leva uma perda de peso legal, só que a dependência dela e depois na hora de tirar tem o tal do rebote do reganho de peso, né? Uhum. Até pela questão do corpo buscar de novo assim absorver os nutrientes como antigamente, Que é às tão vezes. acelerado que ele acaba tendo que, opa, como se eu estivesse Uhum, passando fome muito tempo, e uhum. volto a comer, eu como desesperado para recuperar tudo aquilo que eu perdi, né? Exatamente. E como ela gera uma boa perda de líquido também muscular, perda de líquido corporal, o rebote da retenção também é um pouco expressivo. Então, esse reganho de Uhum. peso rápido é talvez também vinculado à nova reidratação corporal, né? Então, ela tem que ser administrada com bastante cuidado, tem que analisar se a pessoa também não tem um problema um pouco depressivo psicológico, pode afetar também, né? Uhum. Mas é uma estratégia, se bem administrada, muito eficaz. Como é que funciona um pouco, explica por cima, assim, Uhum. né? Como é que funciona a ação dela fisiologicamente no corpo? Uhum. A ação dela funciona assim, João. Quando você administra ela, a frequência cardíaca tende a aumentar. Uhum. Aumentando a frequência cardíaca, você naturalmente vai aumentar uma maior oxigenação sanguínea, vai levar mais sangue para as extremidades, nos músculos, principalmente no músculo que você está ativando, né? Uhum. Isso por si só já eleva a tua taxa metabólica, teu gasto calórico geral, né? Sei. Então esse é um dos fatores primordiais pela utilização dela para perda de peso, né? Uhum. E como eu lhe falei, de forma colateral, a inibição do apetite, né? Sei. Então, seria porque ela estimula o sistema nervoso central, alguma coisa assim? Basicamente isso, mais a questão assim da questão da musculatura cardíaca, né? Uhum. Aí mantém a aceleração lá em cima. Lá. Exatamente. E ela tem alguma coisa também que faz uma vasorrestrição também, né? Também. Por isso que pessoas que têm problemas cardíacos ou hipertensão têm que ser bem cauteloso. Por isso que a automedicação com ela é muito preocupante, né? Uhum. Pode levar à morte ou ter problemas sérios de saúde. Exatamente. Então, galera, cuidado, muito cuidado com a utilização da efedrina. Viu o que o William falou Uhum, aqui, então a gente tem que manter o olho bem uhum. aberto, nunca se fazer nada sem a orientação de um médico ou de um nutricionista, tá? Que vai passar todas as informações corretas. E para o atleta de alta performance, eu tento utilizar, como o Frederico falou também, nas últimas semanas, se estreitamente necessário. Eu tento Uhum. evitar ao máximo, né? Porque o atleta, como a gente citou, não pode ser hipócrita, vai estar utilizando uma taxa hormonal um pouco mais elevada. Alguns hormônios já afetam o sistema nervoso central, você vai jogar mais uma bomba em cima dele, né? Uhum. Então, às vezes, fica insustentável para a questão psicológica do atleta, né? Então, tem que ser bem Sim. cauteloso, tem que conhecer bem a pessoa que tu tá treinando
e analisar estreitamente se é muito importante essa utilização para ele chegar num físico que vai valer a pena isso, né? Tem que estar com o olho bem aberto perante isso, né? Sim, não é só pegar e jogar pra cima do cara, ó, toma isso aí que vai dar certo. E te vira. Te vira e daqui a pouco já era, né? Segura o rojão. Segura, se conseguir. Beleza, então agora vamos entrar na parte do clenbuterol. Como ele funciona, como ele reage no corpo, né? E se ele realmente tem eficácia na queima de gordura. O clenbuterol em si, acho que o Frederico vai bater a tecla comigo, é o estimulante mais potente que a gente tem em mãos, né? Ele em si, né, a gente sabe que é altamente utilizado, né, para a questão de finalização. Eu utilizo com alguns atletas, sim, realmente eu falo que sim, até eu utilizo às vezes com conjunto com algum médico também, né, para ter uns exames mais periódicos. Sim, avaliar melhora o teu atleta, Isso. né, toda a parte, de repente, cardíaca, tudo que for necessário, eu acho, né? Exatamente. Ele aumenta a taxa metabólica, a queima de gordura em 25%, então ele é bem considerável, né? Às vezes para botar a cerejinha do bolo em cima do atleta é bem importante. E a gente nota que na prática clínica diária ele reduz bastante a retenção de líquido, né? Aquele restinho de água que está entre a pele e o músculo, que pode deixar até o atleta extremamente condicionado com musculatura mais fibrada, né? Então ele é eficaz para isso. O que eu posso falar, assim, de efeitos colaterais mais frequentes que a gente nota, primeiramente a cefaleia, a dor de cabeça. Isso é o mais notável, assim, na primeira semana de utilização. Isso é individual a dor de cabeça ou é... não, tomei e vou ter dor de cabeça? É individual, mas a grande parcela dos utilizários apresentam. E uma dor de cabeça, tipo aquela dor de enxaqueca mesmo, bem frequente, né? Latejante. Vai muito em questão de dose, né? Uhum. Porque se a gente toma uma dose pequenininha, a gente não sente nada. Aí quando vê, subir um pouquinho mais ali, começa. Não senti, eu vou tomar mais um pouquinho. Não tô sentindo. Não deu, eu vou tomar mais um pouco. Aí quando vê o cara... Desculpa, tá, William, só pra te interromper. Mas o grande problema dos atletas é aquela coisa, né? Não tô sentindo nada, então não tá bom, vou aumentar a dose. Não faça isso. Não, ele não entende que o tempo é o que vai dar o resultado. Exato, é a constância. E muitas vezes o sentir é o efeito colateral, não é o efeito termogênico dela, né? Esse é o grande lance. Eu não tô sentindo nada, então então tá dando certo. Então não é bom, se não tá sentindo nada, é bom. É falso. É falso. E o mais comum, né? Acho que todos aqui, vocês dois vão bater a tecla comigo aqui, que realmente o maior sintoma é a gente fala que tá com tremedeira, né? Parece que tá com Parkinson, né? A galera. Isso é de fato. Sim. Às vezes até pra tu escrever teu nome num papel ali é meio complicado. E realmente eu acho bem interessante o clenbuterol, só que o grande problema é sempre os termogênicos na hora de você retirar eles, né? Após a utilização. É o termogênico em si, como a gente fala, se o efeito ele é muito bom, o colateral também é muito grande. Então a tendência é que ocorra um reganho de peso ali gigantesco após a pausa. É porque mexe muito com o metabolismo, né? O metabolismo tá lá nas alturas, tá voando, daqui a pouco tu tira e ele começa a cair. Mesma coisa com testosterona. Oscila muito. Tá, mas e será que, por exemplo, normalmente se tira ou vai fazendo uma pirâmide decrescente? Geralmente quase toda a galera tira, né? Tira no seco, né? Eu particularmente gosto de tirando gradual para que tu não tenha um choque tão grande. Não que não vá ocorrer, vai ocorrer. Mas o detalhe Independente de fazer decrescente ou cortar, vai ter igual. Vai ter o efeito igual. Vai ter o efeito igual. Não tem escapatória. O corpo não consegue entender o que tu tá fazendo se tu tá... não, ele vai baixar para reduzir, tá baixando e aí eu não vou dar efeito colateral. Dá na mesma coisa. Basicamente, é um pouco assim menos agressivo, mas não que você vai escapar disso, né? Vai acabar ocorrendo das duas formas, uma mais agressiva, outra não tão aggressive, mas vai acontecer. Aí vai depender muito da dieta, do estímulo que a pessoa está fazendo no exercício físico, do ambiente, enfim, do estilo de vida da pessoa, né? Sim. Eu só queria complementar a questão dos fármacos, da efedrina e tudo mais, é que assim, ó, o que eu percebo muito, que a gente sempre vê, né? Mas deu efeito colateral, o fulano perdeu tantos pesos, depois reganhou, então não funciona. Aí é que tá. Todo fármaco foi criado para uma coisa, né? Vamos supor, vamos usar a efedrina e sibutramina, tá? Os dois podem ser usados na obesidade. Por que a pessoa que toma emagrece e depois reganha o dobro? Porque ela tá tomando, não tá comendo,
não tá mudando nada dos hábitos, não tá fazendo exercício físico, só tá tomando remédio e não tá comendo. Tu vai perder peso? Vai perder peso pra caralho. Agora assim, ó, como é que era a maneira certa de fazer? É tu tomar um remédio, comer, treinar, comer e mudar o estilo de vida pra depois, quando tu tirar o remédio, não fazer falta. Essa é a forma correta de utilizar. E o pessoal não usa dessa forma. Tudo tá em volta da alimentação, né? Exatamente. Esse que é o grande segredo tanto do atleta de alta performance, né? Dos melhores nutricionistas que nem vocês, assim, que utilizam uma estratégia de boa alimentação, né? O treinador passa um bom treinamento e aí eu vou ter a ajuda lá quando precisar de algum fármaco para acelerar o processo, né? E não só o treinamento e a alimentação, né? Hoje em dia a gente está falando muito do sono também, né? Tanto para emagrecimento como para hipertrofia. O sono é muito importante. Aí eu adoro quando as pessoas vêm e falam assim, mas eu vi no YouTube o fulano que faz isso, aquilo. Meu Deus, cara. Só que assim, ó, tu não é o fulano. Sim. Tu não toma as drogas que o fulano toma. Tu não tem a vida do fulano. É muito individual, né? Exato, Rodrigo? também. Então o cara que tá em alta performance, às vezes ele faz tanta coisa que ele toma um pouco a mais ali, vai dar um up nele. Vai dar um resultado muito além do que... Exato. Porque não tem muito mais o que fazer. O cara tá sempre no limite, né? Então ele tem que ultrapassar um pouquinho para poder dar o choque, né? Aí bota a cerejinha, que é o anabolizante. E aí as pessoas acham que é aquilo ali, né? É como já dizia os próprios campeões, né? Se não tivesse anabolizante, os campeões seriam os mesmos. Exato. Com certeza. É isso. Isso aí. E aí, complementando mais aí sobre a clenbuterol. Sobre o clembo. Realmente, esses são os fatores assim que a gente tem mais como visão da utilização e efeitos benéficos colaterais, mas sempre cabe utilizar, mas o que eu mais noto em prática clínica é as pessoas assim que não seguem uma alimentação correta, não tem um sistema de treino intensificado e periódico perante o que o treinador passa e tenta utilizar isso como a pílula mágica. Nunca vai dar certo. Essas pessoas, infelizmente, nunca vão atingir seu objetivo final. Você tem que ter a base bem estruturada para depois você ir subindo os níveis. E, se necessário, subir esse nível. Para, dependendo, você chegar onde você quer chegar. Às vezes o resultado da pessoa não comporta nem a utilização disso. Apenas com uma vida, um lifestyle ideal já seria o suficiente. Né? Top. E me diz uma coisa, vocês dois podem até falar sobre isso. Qual que é a ação fisiológica do clenbuterol, né? O porquê que ele dá tremedeira, o porquê que ele queima, né? Como que ele reage no nosso organismo para ele chegar nisso tudo aí. Eu começo falando um pouquinho, depois o Frederico bate o martelo ali, assim. Como ele é um beta-2 agonista colinérgico, então isso é bem corriqueiro, né? Ele tem afinidade com algumas células corporais, e essa é o grande motivo de dar essa tremedeira, né? E o gás calórico vem pela questão do aumento da frequência cardíaca também, né? É o que a gente mais percebe. Entendi. A questão da cãibra é por causa do potássio, né? Ela queima muito potássio ali, e por isso que geralmente a gente suplementa junto com o clenbuterol para evitar essa cãibra. Eu costumo utilizar muito, e a cãibra também é muito individual, porque eu já peguei pacientes também que nunca tiveram nenhum efeito de cãibra, e eu falei assim, não, até brinquei, não tá treinando então, né? Aí, não, mas tô fazendo isso. Mas que loucura, né? Aí a gente entra numa parte assim, ó, que o pessoal acha que é brincadeira, que é balela, mas é questão genética, questão de absorção de cálcio, absorção de potássio, vitamina D. Cara, isso influencia muito. Daqui a pouco o cara tem uma capacidade de repor muito rápido, né? Exato. Uma banana já é o suficiente para repor tudo. Eu acredito, né? Eu não sou nutricionista, mas eu acredito que o próprio organismo vai dar um jeito, se ele tem essa capacidade de tirar de qualquer alimento que chegar no corpo dele, ele vai transformar no potássio para ele, vai tirar o mínimo que tiver ali, vai colocar lá. Para repor ali. É isso, a gente chama de biodisponibilidade, né? Conforme assim, você tem aquele alimento, de uma forma normal, se você tiver uma quantidade específica já ideal no teu corpo daquele micronutriente, ele vai ter uma absorção X. Se você está com carência, o corpo tenta absorver uma forma maior. Mais agressiva. Mais agressiva daquele mesmo, a quantidade do alimento igual. Não é? Porque o nosso corpo está sempre em sobrevivência. Se faltar de um lado, ele vai tentar puxar de outro lado. Aí isso é questão de emagrecimento, por exemplo. Tá um déficit muito agressivo, cara, teu músculo vai começar
a sair ali para compor aquela falta de nutriente. Entendi. É por isso que a gente do fisiculturismo, a gente bate muito na tecla assim, ó, cara, tu precisa comer, porque senão tu vai perder músculo. E o que a gente não quer no fisiculturismo? Perder músculo. Exato. E aí o cara ficar restringindo já era, né? Não, aí já era. Aí definha. Acaba. E muitas vezes eu acho que o cara entra ruim no palco, porque ele acabou perdendo tanta massa e o corpo tenta manter aquela mínimo de gordura possível ali, líquido ali, tudo pra... Mas aí, Joel, eu falo que daí foi uma estratégia errada. Porque exatamente. assim, ó, tu não vai se preparar... Eu sinceramente, eu acho um pouco de burrice tu querer preparar um atleta em 1 mês, 2 meses. Cara, faz um negócio de longo prazo, pra ir fazer por etapa, né? Pra te chegar lá na finalização, tu não sofrer tanto, tu não perder massa muscular. Fazer 1 mês, 2 meses de loucura, né? Tem que ir na manha, tem que ter estratégia. Tem que ir devagar. Exato. Ainda mais, geralmente, atletas aí de alta performance, a gente tá acostumado a ver, às vezes você tem 6 meses, 7 meses para preparação. Se chegou, assim, com físico não muito ideal, é porque foi totalmente errada a preparação em si, né? Exato. Ele tem que ter desde o início, um planejamento correto. Por isso é fundamental o atleta, principalmente o atleta que está começando, né? Ele ter orientação de um profissional que realmente tem experiência no ramo de competição, né? Porque também não adianta o cara que não tem muita experiência, não vai resolver muito o caso dele, né? Mas entre não ter orientação, bom, melhor que ele pegue alguém que não tenha tanta experiência para ajudar ele, né? E citando antes que a gente estávamos falando anteriormente, ele assim, o catabolismo, ele ocorre 24 horas por dia. Detalhe é você criar uma estratégia que o anabolismo supere, né? Você está perdendo massa muscular 24 horas. Você tem que ter boas ações alimentares e de treinamento para você conseguir ficar no superávit, não no déficit de massa muscular. Porque isso é inevitável, um mecanismo fisiológico que nunca vai parar. Só você tem que tentar superar ele de uma outra forma. Sim, porque ele tá ali o tempo todo queimando para sempre a 1000 por hora. Para fazer o corpo trabalhar, né? Se mexer, senão, e aí por isso que queima, né?